vamos dar início a uma nova série de estudos da Palavra de Deus, baseados nos livros da Bíblia. Pela manhã, nós comentamos na classe de adultos que seria o livro de Judas, a carta de Judas. Embora ela esteja quase no finzinho do Novo Testamento, ela não é uma das últimas cartas escritas. Ela é uma carta escrita praticamente na segunda metade, no início da segunda metade do primeiro século, mas ela está aqui neste lugar, na Nova Almeida atualizada, na Bíblia comemorativa, página 1342. Se alguém não encontrou ainda esta carta. E nos próximos domingos à noite, nós teremos então a reflexão bíblica sobre a carta toda, dissecando o texto bíblico, mas me compete dar hoje uma introdução a respeito da carta. Então eu vou falar de tudo e de nada, não é? Eu vou falar de toda a carta, mas não descer a detalhes a respeito do que o texto de Judas nos traz. Gostaria de ler apenas o primeiro versículo, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Meus irmãos, o tema desta série será Batalhando pela Fé. É isto mesmo, não é, reverendo? Batalhando pela Fé. E eu queria apresentar o guerreiro, o soldado. Eu queria apresentar o homem, o Judas. E queria, nesse instante, fazer algumas perguntas. Quem é Judas? E não vou nem fazer uma ilustração de introdução como os pastores fazem, eu já vou direto na pergunta: quem é ele? Quem é ele? E é muito interessante nós vermos que a palavra de Deus não esconde o fato de que, embora Maria, mãe de Jesus, tenha tido Jesus, a Bíblia descreve Maria como a mãe de uma grande família. Ela teve vários filhos. E era hábito, era cultura, incluir numa genealogia ou numa descrição da maternidade apenas o nome dos homens. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 13. Capítulo 13. Versículos 53 até 55, ou até 56. E diz assim a Escritura: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? É difícil imaginar Jesus Cristo tendo sobrinhos, não é? Mas ele tinha sobrinhos. Ele tinha inclusive, ele teve, não experimentou isso, não viveu isso, claro, porque ele morreu muito cedo, mas ele com certeza acabou se tornando
o grande tio de várias gerações de pessoas. Pois bem, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, demonstram essa realidade, que havia na família de Jesus um homem chamado Judas, um filho chamado Judas. Provavelmente este filho era o caçula dos homens. Numa lista ele é colocado em 4º lugar, na outra lista ele é colocado em 3º lugar dos irmãos de Jesus, dos meio-irmãos de Jesus. O fato, queridos irmãos, é que ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O Tiago que ele se refere não é o apóstolo Tiago, que foi executado por Herodes, conforme o registro de Atos, o capítulo 12. Mas é o Tiago que se apresenta como praticamente o bispo da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Tiago é uma referência. Tiago é uma referência. E ele então se apresenta como irmão de Tiago. Por que essa atitude? Eventualmente por causa da humildade de não querer se apresentar como irmão do Senhor Jesus. É engraçado que Tiago também se apresenta na sua carta como servo de Jesus Cristo. Mas o Tiago e o Judas nem sempre foram crentes. Em João, no capítulo 7, nós encontramos a proposta da família de que Jesus fosse à festa em Jerusalém para demonstrar com seus discípulos o seu poder. E João esclarece, porque seus irmãos não criam nele. Portanto, o que nós sabemos de Judas é que Judas é um irmão, tem possivelmente uma convivência relativa com o seu irmão mais velho, que é Jesus, na família, no seio da família, porque Jesus sai para pregar e Maria não tem filho toda hora, não é? De 10 em 10 minutos. Ela tem filhos de tempos em tempos. Então não sabemos quando é que Judas aparece no cenário da família, mas ele com certeza tem não apenas as informações, mas ele convive com o próprio Senhor Jesus Cristo por algum tempo, é uma pressuposição que eu faço aqui. Entretanto, o que a gente verifica também em 1 Coríntios 9, é que Paulo defende a ideia de que os irmãos do Senhor, com suas esposas, são pregadores itinerantes do Evangelho. Tiago fica na igreja de Jerusalém, mas Judas talvez seja um pregador itinerante. Talvez seja uma pessoa que visita vários lugares e vai pregando o Evangelho de seu irmão, muitas vezes, mas não apenas o irmão que ele conheceu em vida, o irmão, especialmente o irmão ressuscitado, o irmão glorificado, o irmão que subiu aos céus, o irmão que está na glória, o irmão que é Rei dos Reis. E Judas, então, é uma pessoa que está extremamente envolvida e comprometida com o Evangelho de Cristo. É interessante a gente pensar em Judas dessa maneira. Nós não sabemos onde ele estava quando escreveu esta carta. Alguns sugerem que ele talvez estivesse não mais em Jerusalém, mas estivesse em Antioquia, que se tornou o lugar de onde os missionários partiam, geralmente. Ele é um homem que tem uma tradição judaica muito forte. A sua carta é uma carta que contém muitos elementos da cultura judaica, inclusive da cultura apócrifa judaica. E nós vemos ainda que ele provavelmente conheceu o apóstolo Paulo,
Provavelmente ele conheceu a teologia do apóstolo Paulo, a defesa que o apóstolo Paulo fazia da salvação somente pela graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Provavelmente ele viu, de alguma maneira, as resoluções do Concílio de Jerusalém, e provavelmente ele então foi um defensor do Evangelho, ele foi um guerreiro da fé. E o Magno pode registrar esse nome, o guerreiro da fé, como título do sermão. Não precisa me mandar o WhatsApp, não. Como é que ele pode ser visto, meus irmãos, como um guerreiro da fé? Bom, em primeiro lugar, ele tinha a intenção de escrever uma carta para os crentes, fazendo com que os crentes pensassem significativamente na nossa salvação. Ele diz aqui no versículo 3, que ele se empenhava para escrever a respeito da salvação que nós temos em comum. Então, eventualmente desenvolver temas teológicos mais profundos, eventualmente trabalhar em áreas que os crentes precisavam desenvolver no seu crescimento espiritual. Mas nós percebemos aqui que ele muda de direção. Ele disse: enquanto eu estava me empenhando para escrever a vocês, eu senti que era necessário falar com vocês sobre outro assunto. E eu não vou aqui entrar no mérito do assunto, porque domingo que vem a gente vai entrar no mérito do assunto. Mas eu queria destacar isto. O que fez Judas mudar de ideia? O que fez Judas mudar de ideia? O que faz um crente experimentar de Deus uma nova direção? E eu quero levar esse assunto para vocês e perguntar: alguma vez na sua vida Deus já mudou você de direção? Alguma vez na sua vida Deus já lhe falou tão claramente que você disse: vou abandonar esta proposta que eu tenho de vida para adotar esta proposta de vida? Foi o que aconteceu com ele. Esse guerreiro pode ser percebido como uma pessoa sensível ao Espírito. Nós devemos nos lembrar que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, disse que nenhuma profecia é produzida por vontade humana. E baseados neste princípio, nós temos que aceitar a ideia de que Judas foi movido pelo Espírito Santo a mudar de assunto. Judas foi motivado, diante do que ele assistia, a mudar de ideia e tocar em assuntos que são assuntos mais problemáticos, são assuntos mais apologéticos, são assuntos que tratam da batalha pela fé, da luta que nós temos. Eu quero lembrar vocês que o apóstolo Paulo, na exposição que nós fizemos em Efésios, disse que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Ficou muito claro para todos nós que participamos dessas reflexões sobre Efésios, o fato de que um crente está em guerra. E para viver bem com Cristo, e para viver bem no meio da guerra, ele precisa ser sensível ao Espírito Santo para saber onde é que o Espírito Santo quer conduzi-lo. Eu insisto neste ponto, porque para mim, queridos irmãos, é uma coisa realmente importante o crente estar sensível ao que o Espírito Santo quer fazer por meio dele. Eu quero trazer aqui uma parte do comentário de Judas, escrito por Michael Green, em que vai mostrar o que provavelmente Judas viu. Em Corinto,
lugar que o apóstolo Paulo plantou uma igreja, em Corinto, já na década de 50, um movimento conseguiu fincar pé e defendia um programa sexual esclarecido, ou seja, iluminado, revelado, provindo do gnosticismo nascente, baseado nas promessas de liberdade que o apóstolo Paulo tratou. O apóstolo Paulo disse: olha, vocês já não estão mais submissos à lei, porque vocês estão sendo salvos pela graça. Vocês não precisam obedecer à lei para se salvar. Ele nunca disse: vocês não precisam obedecer mais à lei. Mas as pessoas pegaram o ensino e, hoje em dia está muito comum esse termo, criaram narrativas em volta desta afirmação apostólica e disseram: espera um pouquinho, se a gente não precisa mais viver pela lei, então por conta disso a gente pode fazer o que quiser. O grande problema do século 21 é que a igreja está convivendo com a ideia de que está salva, mas pode viver do jeito que quiser. Não precisa ter um testemunho claro de cristianismo da segunda até o sábado. No domingo vem para a igreja e se redime, confessa os seus pecados, faz a sua oferta, canta louvores e parece que tudo está resolvido. Não está nada resolvido, gente. Não está nada resolvido. Esses mestres então, negavam o senhorio de Jesus Cristo. Esses mestres enfatizavam que o conhecimento que eles tinham podia fazer com que eles participassem de cultos pagãos, de cultos cristãos, de eventos, de festas, de participações em qualquer coisa. Nós tivemos o Halloween agora no final do mês. E inclusive a gente sabe que até escolas cristãs promovem Halloween dentro das suas portas. É uma tragédia, porque isso não vem de Deus. Nós sabemos que no carnaval até escolas cristãs fazem o seu bailinho particular. Nós sabemos que até escolas cristãs comemoram a Páscoa com coelhinhos de Páscoa, com ovos de chocolate. Nós sabemos que até mesmo os crentes não têm mais pudor de participar de festas dedicadas aos santos católicos, porque parece que não tem problema isso. Tem todo problema. E o crente precisa estar sensível ao Espírito Santo para não fazer isto. Embora nós vejamos aqui que Judas vai olhando para as condições que acontecem talvez na igreja de Corinto, e eles veem então que essas pessoas entravam nas festas do ágape de Corinto, e introduziam a ideia de comer e beber até embriagar-se, e eles seduziam os cristãos para serem libertinos. Então a principal fonte de recursos deles, de sustento, era a igreja. A igreja, eles eram influenciadores. Hoje a gente pode falar assim, não é? Eles eram influenciadores. Eles eram agentes de fake news. Vocês estão entendendo a linguagem? Eles eram pessoas interesseiras. Eles eram pessoas que não se preocupavam com a ética, porque eles induziam as pessoas nos pecados de Balaão. Qual foi o pecado de Balaão? Eu não consigo profetizar contra Israel, mas eu posso dizer para vocês, como a gente já viu aqui com os pregadores,
essa ideia. Eu posso levar as pessoas a se esquecerem de Deus por meio de casamentos, por meio de relações sexuais ilícitas, por meio de junção de moabitas e israelitas, e isso desvirtua tudo. Judas dizia: eu vou escrever um livro, e eu vou escrever um livro a respeito da nossa salvação comum. Mas o Espírito Santo disse: não, você tem que tocar na ferida, você tem que mostrar como a igreja está sofrendo. Uma evidência de que também havia um movimento no sentido de desestabilizar a igreja, eu me lembrei agora, é justamente os nicolaítas, que são apontados em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Eles eram assim, a favor de uma vida cristã relapsa, a favor de uma vida cristã dúbia, dividida. Você pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vocês estão entendendo? É algo assim. É algo assim. E Judas diz: não, isso não pode ficar sem uma oposição, isso não pode ficar sem uma denúncia, isso não pode ficar sem uma resposta. A igreja precisa se pronunciar diante da falsa doutrina. Não se trata de ir ao mundo e dizer: o mundo está errado. Mas ela precisa dizer: a igreja está caminhando errado. Ela precisa criticar com toda a severidade aquilo que está acontecendo no meio da igreja cristã. Os reformadores fizeram isso. A igreja precisa se reformar e continuar reformando. Em cada geração nós precisamos dos Judas, sensíveis ao Espírito Santo, para se levantar a sua voz contra aquilo que vai com as Sagradas Escrituras. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é que a carta de Judas vai mostrar uma pessoa sensível ao Espírito Santo, um guerreiro sensível ao Espírito Santo diante da realidade espiritual do seu tempo e um agente profético para o nosso tempo. Então, ele sai de nossa comum salvação para a defesa da fé apostólica. A segunda coisa que a gente vê no guerreiro é que ele não sai sem armas. Ele não sai sem armas. Judas conhece o Antigo Testamento. Embora não haja nenhuma citação específica do Antigo Testamento, nesta carta nós verificamos que ele cita conceitos do Antigo Testamento. Ele cita a história do Antigo Testamento. E quando nós pensamos no Antigo Testamento, há muita gente que diz assim: o Antigo Testamento é para o judeu. Para o cristianismo é o Novo Testamento. A gente deixa o Antigo Testamento de fora e a gente só mantém o Novo Testamento. Não, meus irmãos, a palavra de Deus inteira é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a vida de justiça. Nós usamos o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo cita o fato de que o Antigo Testamento traz muitos exemplos do que não se deve fazer, e cita os mandamentos de Deus como uma prática ética. Quando você pensa, será que um crente tem que obedecer os 10 mandamentos? A resposta é muito simples. Eu vou perguntar a vocês, e vocês vão me responder. Um crente tem outro Deus? Um crente profana o nome do seu Deus?
Um crente faz imagens do seu Deus? Um crente despreza o descanso do dia do Senhor? Um crente desonra pai e mãe? Um crente mata? Um crente adultera? Um crente rouba? Um crente dá falso testemunho? Um crente cobiça o que o outro tem? Está aí. Por que ele não faz nenhuma dessas coisas? Não é pela força dele, mas é pelo poder do Espírito Santo que o transformou. Ele agora adora a Deus. Quando ele canta ao Senhor, quando ele venera o Senhor, quando ele adora o Senhor, quando ele se submete ao Senhor, ele está sendo ajudado a cumprir os mandamentos da lei de Deus. Portanto, a graça é superior ao esforço da pessoa em obedecer os mandamentos. Quando o crente está na graça do Senhor, ele faz a vontade do Senhor, ele é sensível ao Espírito do Senhor para se pronunciar, para falar, para enfrentar, mas ao mesmo tempo ele é um conhecedor dessa palavra. E ele vai buscar nessa palavra a orientação segura para a sua vida. O que acontece com Judas, queridos irmãos, é que ele conhece o Antigo Testamento, mas é interessante a gente notar que ele utiliza na sua carta coisas da literatura judaica apócrifa. Interessante, não é? Ele cita pelo menos 2 obras que os antigos identificaram, que são as obras de Enoque, o livro de Enoque e o livro Assunção de Moisés. E alguém pode perguntar, mas escute uma coisa, um crente pode pegar uma coisa de fora da Bíblia e fazer aplicações? Bom, o apóstolo Paulo citou os poetas cretenses. A Bíblia incluiu várias coisas ilícitas que nós não devemos fazer, mas como eu lembrei a vocês, elas servem de exemplo do que a gente não deve fazer. Por exemplo, Salomão, com todas os seus provérbios, a sua sabedoria, e mostrando o lado obscuro de Salomão, o lado em que ele é infiel a Deus, o lado que ele se torna idólatra, tudo por conta do conhecimento que ele adquiriu, tudo por conta da pesquisa que ele fez. Um dos males do nosso tempo, queridos irmãos, é que os crentes ou usam demais a cultura, ou usam de menos a cultura. Não é verdade? Para muitos crentes, cantar um hino e cantar um samba, um outro estilo musical, uma bossa nova, sei lá, eu estou muito antigo, né? Eu não conheço mais os ritmos de hoje, as músicas de hoje. Aliás, acho que a maioria de vocês não gosta das músicas de hoje. Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem gosta das músicas de hoje? Só eu. Ninguém levantou a mão. Tem muita coisa interessante que sai da poesia que a gente pode aproveitar nos sermões, mas isso não é pecado se a gente fizer a aplicação correta. E nós podemos utilizar da sabedoria que existe na terra, das técnicas que existem, das coisas que nós aprendemos na área da comunicação, na área da literatura, na área da filosofia. Nós podemos aproveitar esse conhecimento que vem do mundo, e foi o que Judas fez, mas com o propósito de denunciar a cultura, com o propósito de identificar dentro da cultura aquilo que o Senhor está falando, porque quando os discípulos do Senhor se calam, quem fala? As pedras.
E há muita coisa no mundo que nenhum crente falou, mas as pedras falaram. E nós precisamos ter a sensibilidade de capturar isso. Então, quando nós estudarmos as profecias que Judas vai puxar de Enoque, da assunção de Moisés, ninguém se assuste. Porque o que ele vai fazer, queridos irmãos, é mostrar que Deus sempre esteve revelando a sua vontade, quer nas Escrituras, quer de muitas outras maneiras. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, um segundo ponto que eu gostaria de tocar aqui, é no fato de que, além de ser sensível ao Espírito Santo e querer batalhar pela fé, Judas conhece a palavra, conhece a cultura e se articula no sentido de confrontar as heresias. E de que heresias nós estamos falando? Todas aquelas que eu já mencionei. Os falsos mestres eram pessoas extremamente hábeis, sedutoras, encantadoras, uma linguagem absurdamente factível. Eu acho que os nossos políticos estudaram com eles. Porque, amados irmãos, é uma lábia para a promoção pessoal. Eles são capazes de se cristianizar, eles são capazes de fazer tudo no sentido de enganar você e eu. Judas é uma pessoa que não se deixa levar, porque conhece a verdade. Você não pode se deixar levar, mas você precisa conhecer a verdade. Não dá para você viver neste mundo quando você não conhece direito a palavra de Deus. Não vai viver como um crente leal a Deus. Se você não é uma pessoa de oração, você não vai ter comunhão com Deus, não vai ter sensibilidade. Se você é uma pessoa que imagina que o que você aprendeu há 50 anos atrás e ainda serve, é claro que doutrinas fundamentais ainda servem, mas você precisa constantemente ler, crescer, conhecer, aprofundar-se no sentido de ser um verdadeiro guerreiro do Senhor. E a terceira coisa que eu quero citar desta carta, eu não sei se eu estou edificando vocês, eu espero que Deus esteja nos ajudando aqui, não é? Na edificação de vocês. Primeiro, sensibilidade ao Espírito Santo. Segundo, conhecimento da palavra de Deus. E agora, ele está escrevendo porque ele tem alguns objetivos. O primeiro objetivo, bem destacado aqui, é que cada pessoa cresça no conhecimento da verdade cristã. Gente, vocês observaram que o culto contemporâneo é composto, vamos dizer assim, de 1 hora, 1h30, 2 horas, em que as pessoas cantam quase 1 hora, se emocionam quase 1 hora, oram um pouco, e a palavra de Deus é ministrada em 10 minutos. Vocês já viram um culto assim? Vocês já viram aqueles cultos em que as pessoas se colocam no púlpito e dizem assim: vocês não têm que prestar atenção na Bíblia, têm que prestar atenção no que eu interpreto da Bíblia? Isso não é culto a Deus. O culto do crente é racional, o culto do crente é consciente, o culto do crente é bereano, ele confere nas Escrituras se o pregador está falando as Escrituras. O pregador está sub júdice aqui, porque ele está sendo julgado. E quando nós olhamos para Judas, nós encontramos a proposta de que
Os crentes precisam crescer, e ele diz lá no versículo 20: meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus. Irmãos, vocês têm que ter a sensibilidade dos desvios que os homens promovem do cristianismo. Quando um crente chega e diz assim: eu quero uma novidade, aqui, neste púlpito, não tem novidade. É o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não se pode mudar o estatuto das Escrituras, não se pode mudar o propósito para o qual a igreja existe. Não se pode. Nós podemos atualizar a linguagem, nós podemos adicionar elementos que não havia naquele tempo, mas nós não podemos distorcer, sob hipótese nenhuma, o velho ensino das Escrituras. E é por isso que os crentes serão muito criticados, porque eles ainda creem no Jesus Cristo da cruz, ainda creem na ressurreição bendita do Filho de Deus, ainda aceitam a ascensão de Jesus Cristo como um fato inegável, um fato testemunhado, ainda têm a esperança da volta de Cristo, ainda andam neste tempo procurando servir ao Senhor de todo o seu coração. Então ele quer que os crentes cresçam no conhecimento da verdade. Ele também quer, no versículo 3 está dito isso: era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Um crente não é uma pessoa passiva, não é um agente secreto do Evangelho, é uma pessoa que pelo seu porte, pelo seu comportamento, pela sua fala, pelas suas atitudes, reflete princípios e valores que o mundo não tem mais. E o que Judas vai propor nesta carta é exatamente o fato de que vocês e eu, nós todos, precisamos lutar pela fé, um testemunho firme pela verdade de Deus. E por último, nós podemos perceber que Judas, na sua carta, tem também o desejo de que os crentes tenham, versículo 22, tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, que salvem outros arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pelo sangue. Vocês já ouviram falar de desigrejados? O que são desigrejados? Pessoas que não têm vivência de comunhão com outros crentes em reuniões regulares. E vocês sabem muito bem o que acontece quando lá na nossa churrasqueira deliciosa, não é? A gente pega um tição, uma brasa e coloca na pia e deixa ela sozinha lá. O que acontece com ela? Apaga, porque ela não tem o calor das outras. A estratégia diabólica é: eu posso ficar na minha casa, assistir o culto, ver aquele pastor apontar para mim na tela da televisão, mas eu fico na minha casa, eu não preciso conversar com ninguém, eu não preciso ter paciência com ninguém, eu não preciso ouvir desaforo de ninguém, eu não preciso ouvir aquela pessoa antipática que eu evito na igreja, eu não preciso nada disso. Eu estou aqui bem, eu assisti o culto, eu fiz o meu culto para Deus, está tudo resolvido. Gente, isso é um perigo. É um perigo, e a pessoa não está tendo conhecimento disso. E outra coisa, quando o discurso é sedutor, a gente vai na conversa mesmo.
A gente vai na conversa mesmo. E queridos irmãos, nem brinquem com isso. Um crente não pode ser levado na conversa. Eu não sei vocês, mas eu recebo uma dúzia de telefonemas por dia, dizendo que tem um problema num Pix que eu estou mandando. Eu nem sou cliente daquele banco, mas a coisa vem assim: aqui é do banco tal, você tem um Pix, não sei o que, assim, assim, uma voz solene, cativante, uma voz profissional. Como eu fui orientado pelo meu gerente pessoal, disse assim: quando acontecer um telefonema desse, desligue que é trote, desligue que é golpe, desligue que é isso. É automático, eu já vejo o número. E é engraçado que os golpistas fazem o seguinte: eles conseguem colocar o telefone do banco. Então você fica na dúvida, é do banco ou não é do banco? Porque o telefone é igual, 011 4004 qualquer coisa, é igual. E eles conseguem isto por meio dos ajustes que eles fazem. Quer dizer, parece verdade, mas não é. Quando você está sendo fácil de conquistar, quando eu estou sendo fácil de conquistar, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me segure pela mão e disse assim: você vai se afogar, você vai se perder, você vai esquecer que você é um crente, você não pode fazer isso, você tem que lutar. Quando você ouvir um recado desse, aceite. Mas especialmente o que Judas está falando aqui é: você e eu temos que olhar para o banco vazio, procurar as pessoas que nós amamos e querer saber por que elas não estão aqui. E dizer: você não pode ficar sem vir aqui. Nós precisamos de você e você precisa de nós. Mas mais do que tudo, a gente quer que a sua vida vá para o céu e não para o inferno. E Judas está propondo então, queridos irmãos, que nós tenhamos essa caminhada. Então, recapitulando, ele é um guerreiro da fé, ele é sensível ao Espírito do Senhor e muda o seu enfoque para defender a fé cristã. Ele conhece a palavra de Deus, ele conhece o que está acontecendo à sua volta, e ele então quer, com sua carta, exortar os crentes para que cresçam no Evangelho, para que tenham um testemunho forte na sociedade e para que ajudem aqueles que estão sucumbindo na fé. Esse é o panorama que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que vocês leiam Judas. E eu quero lembrar que em certo momento da vida da nossa igreja, o pastor introduziu uma prática, ele prometeu de púlpito fazer um podcast, de áudio. E ele fez, não é? Aí chegou um dado momento, ele pediu minha ajuda, e eu propus ajudas, e eu passei um mês falando sobre Judas. Está no nosso Spotify, e eu queria convidar você para ouvir aquilo lá, não por minha causa, mas por causa das pregações que vão acontecer nos próximos dias. Aquilo a Judas. Irmãos, que Deus nos abençoe,
Que nós possamos ser como esse guerreiro da fé. Que nós tenhamos a valentia dele, o amor dele, a constância dele. Que nós tenhamos o Espírito Santo governando a nossa caminhada. O Senhor seja louvado. Amém.